bicho! Aqui é o canal onde o torcedor vira treinador da nossa querida seleção brasileira de futebol. É o bicho, a nossa seleção. Se você procura um lugar que pode acompanhar a nossa querida seleção brasileira de futebol, você está no lugar certo, bicho, no canal certo. Esse é o nosso segundo vídeo do canal. Seja muito bem-vindo, porque aqui a nossa seleção é bicho. É uma grande emoção, uma emoção muito grande de poder estar passando o meu amor pela nossa querida seleção brasileira de futebol. A emoção de agora é muito forte, mas é muito maior, meu irmão, quando assisto as nossas feras, os nossos jogadores defendendo o nosso futebol brasileiro. Pode ter certeza, bicho, que está falando com alguém que é apaixonado pela nossa querida seleção brasileira de futebol. Espero que essa mesma paixão eu consigo passar para você que me ouve, e juntos vamos poder acompanhar as feras que irão jogar nos próximos jogos e na esperada Copa do Mundo de Futebol. Vamos juntos para o Hexa, bicho! Quem assistiu a nossa inauguração no primeiro vídeo do canal já sabe que vamos representar cada posição do campo por um bicho, por uma fera daquela posição. Já sabemos que o nosso técnico vai ser representado pelo rinoceronte, que tem uma grande competência na direção da nossa equipe. Hoje, como prometido, vamos falar quais os bichos, as feras que representarão a nossa defesa da nossa querida seleção brasileira de futebol. Para facilitar a apresentação, vamos colocar um esquema tático na nossa tela. Um esquema que o Brasil sempre gosta de jogar. O esquema 4-3-3. Para fazer a apresentação dos bichos e as suas posições na defesa do nosso time, vou tomar como base o último jogo que tivemos da nossa querida seleção brasileira de futebol, com a formação inicial do jogo Brasil e Japão. Mas estaremos finalizando e analisando cada jogador convocado nos últimos jogos e também nos próximos jogos que virão. Fica comigo, bicho, no canal. Fica comigo no canal, bicho, porque aqui é o bicho, a nossa seleção. No gol, o Brasil começou o jogo com o Hugo Souza. No gol, bicho, a fera dessa posição tão importante na equipe será representado pelo bicho Tigre. Aqui, ainda mais que somente o nome Tigre, ele será intitulado no canal o Guardião da Selva do Gol. Porque o Tigre, bicho, o Tigre, se ele fosse um jogador, ele seria aquele goleiro que domina a área com a sua presença, o seu instinto felino, sempre pronto para o bote certo. Ele não apenas só defende, mas ele intimida os adversários pela sua postura, pela sua confiança. Assim como o Tigre, ele estuda cada movimento de sua presa antes de atacar. O goleiro Tigre, ele observa atentamente o posicionamento dos atacantes, antecipando o chute antes mesmo que ele aconteça.
Bora! Excelente escolha do canal. O Tigre para o nosso goleiro. Agora vamos para as feras dos nossos zagueiros. O Brasil começou o jogo com o primeiro zagueiro, Fabrício Bruno. O primeiro zagueiro de nossa equipe será representado por um bicho muito imponente, o elefante. E aqui no nosso canal, o elefante não vai ser um bicho simples, ele vai ser nomeado o elefante, a muralha da defesa. Se o elefante fosse um jogador, ele seria o zagueiro de confiança, aquele que impõe respeito só de estar em campo. Não é o mais rápido, mas é o mais difícil de vencer. Ele usa o corpo, a inteligência e o instinto de proteção para segurar a equipe lá atrás. Elefante, a muralha da defesa. O Brasil começou o jogo, Brasil e Japão, com o segundo zagueiro, o Beraldo. Assim como o elefante, o segundo zagueiro vai ser representado por um outro bicho de respeito, o búfalo. Como você já pode pensar, aqui é muito mais que búfalo. Esse bicho na defesa vai ser o búfalo. Esse bicho na defesa vai ser o búfalo, o guardião implacável da área. Bicho, se o búfalo fosse um jogador, ele seria aquele zagueiro de raça que entra firme em todas as divididas e impõe respeito só pelo olhar. É o tipo de jogador que o time confia quando a pressão aperta e o atacante teme quando sente o peso da sua marcação. Faz da sua resistência sua principal arma e, quando é preciso, explode com força e precisão para cortar qualquer ameaça. Búfalo, o guardião implacável da área. O Brasil começou o jogo com o lateral esquerdo, Carlos Augusto. A nossa lateral esquerda vai ser defendida e representada pelo imponente bicho, o hipopótamo. Aqui no nosso canal, o lateral esquerdo ganha um nome de mais respeito: o hipopótamo, a montanha das laterais. Se o hipopótamo fosse um jogador, ele seria um lateral esquerdo que impõe respeito físico, detém o território com garra e sabe o momento certo de subir ao ataque. Não é o jogador mais leve, mas é o mais difícil de se passar. Ele é forte, ele é firme e é imprevisivelmente ágil. Quando o adversário pensa que ele é lento, o hipopótamo surpreende com uma arrancada poderosa. E quando precisa segurar, fecha o lado com corpo, coragem e experiência. Hipopótamo, a montanha das laterais. Para concluir a nossa defesa, o Brasil começou o jogo com o lateral direito, Paulo Henrique. A lateral direita vai ser representada aqui pelo nosso bicho, o urso. E aqui no nosso canal, nomeado como o urso, o guardião da direita. Se o urso fosse um jogador, ele seria aquela lateral que impõe respeito físico e mental. É o tipo que não se intimida, ele encara qualquer atacante e protege sua faixa de campo como se fosse seu território natural. Mas ao mesmo tempo, ele sabe atacar com potência, escolhendo o momento certo para subir e surpreender. Quando decide avançar, vai como um urso em disparada. Ele é pesado, mas impossível de parar. O urso, o guardião da nossa direita. Essa foi a nossa defesa da nossa querida seleção brasileira de futebol. Fala a verdade, bicho. Você passaria um medo em enfrentar esses bichos de verdade, hein?
tenho certeza que os nossos adversários também tremem ao enfrentar o Brasil e não vão conseguir passar fácil pela nossa defesa. Vamos para o Hexa, bicho! Vamos deixar no primeiro comentário fixado e também na descrição do vídeo uma enquete onde você pode e deve participar. A enquete de hoje é de qual ou quais os jogadores citados hoje você gostaria que permanecesse na posição, assim como foi iniciado o jogo do Brasil e Japão. Você tiraria alguém? Escolheria outro? Participe! E no próximo vídeo vamos te falando dos resultados e o desejo de nosso Brasil para a nossa querida seleção brasileira de futebol. No próximo vídeo vamos te mostrar quais foram os bichos escolhidos para representar o nosso importante meio-campo da nossa querida seleção brasileira de futebol. Se inscreve aí para não perder nenhuma notícia, porque aqui, bicho, é o bicho a nossa seleção. Se cuida, bicho. Fica com Deus.